E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, primeira coisa, antes de mais nada, né? Minha voz está um pouco estranha porque eu tô com uma gripe ferrada. Fazia tempo que eu não ficava, mas mesmo assim eu vou fazer um vídeo aqui, né? Então, hoje na verdade eu vim conversar com vocês. É uma conversa mesmo, porque eu nem preparei roteiro nem nada. Mas eu vou conversar com vocês algumas coisas que estão na minha cabeça, porque tá acontecendo tanta coisa no mundo que tá começando a me preocupar. Começando não, né? Tá preocupando cada vez mais. E até fazer uma comparação, né, dá pra pensar que o relógio tá chegando perto da meia-noite, né, se é que vocês me entendem. Mas, eu não quero dar muito spoiler, né, mas especialmente uma coisa me chamou a atenção que tá acontecendo agora essa semana, tá? E isso me chamou mais a atenção para falar sobre isso com vocês, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos começar o vídeo de hoje. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa, né, que assim, o grande motivo pelo qual eu estou fazendo o vídeo de hoje é porque, em resposta a todo o apoio americano e europeu à Ucrânia, né, no esforço de guerra da Ucrânia contra a Rússia, muitas medidas que eles estão tomando até são bastante incisivas, para dizer o mínimo, né? Especialmente ultimamente, né, que foi a autorização de vários desses países, né, a que a Ucrânia use o equipamento que eles estão fornecendo para atacar diretamente o território da Rússia, né, que aí você não está delimitando ali ao teatro de operações do conflito. Então, por exemplo, a Ucrânia não precisa mais necessariamente usar aquele míssil específico para atacar forças russas. Ela pode atacar qualquer lugar que ela quiser, inclusive qualquer indústria, qualquer prédio governamental dentro da Rússia, qualquer coisa que eles quiserem. Então, é um escalonamento bem grave, na verdade. E por conta disso, a Rússia tomou a medida, né, que é o que eu estou querendo falar, né, que eles enviaram alguns navios para Cuba para realizar um exercício conjunto ali, né. Teoricamente não tem nada demais, isso acontece frequentemente, né, entre vários países, né. O Brasil faz sempre isso, mas essa vez aqui chamou bastante atenção, tanto que um dos navios que passou ali passou a 80 quilômetros da costa americana. E ele é um navio, um submarino nuclear, né, que tem capacidade de fazer muito estrago. Claro que eu estou falando isso aqui meio que por falar, porque não é o caso, eles não vão fazer nada com os Estados Unidos. Mas é uma forma de falar, ó, cara, se eu quiser, eu venho até aqui e arregaço onde eu quiser. Eu posso te atacar também, onde eu quiser. Tá? Da mesma forma que os Estados Unidos sempre tem tentado colocar ali para a Rússia, né? Então isso é não só uma provocação, mas é uma demonstração de força, tá? E o ponto crucial não é isso, não é essa transferência, né, esse envio de navios para lá, mas é o escalonamento da situação como um todo, tá? Então esse negócio é o ponto mais importante de tudo que a gente vê aqui, né? Porque às vezes o pessoal não entende, né, as coisas, vem a notícia, vem até os vídeos que a gente faz aqui, não só eu, mas os parceiros também, desculpa, e não percebe a conexão de uma coisa com a outra. Só que tudo está interligado, porque a gente está no meio de uma grande disputa entre o Ocidente e o Oriente, né? A gente pode falar dessa forma, mas na verdade é uma disputa de poder entre o bloco, né, ocidental, atlanticista mesmo, né, Estados Unidos, a OTAN, basicamente, né, mas não só. E esse bloco, né, que está se formando anti-hegemônico, né, ou seja, a Rússia, a China, a Irã e alguns outros países também que a gente pode trazer dessa forma, tá? Então, tem muita coisa rolando em vários cantos diferentes do mundo. E você pode falar, pô, não tem a menor relação o que está acontecendo na Geórgia com o que está acontecendo em Gaza, com a guerra da Ucrânia, com as Filipinas. Pô, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que, na verdade, isso não podia ser mais errado, porque está tudo muito interligado, que é justamente essa disputa de hegemonia, né, ou a disputa de poder entre o grupo hegemônico e o anti-hegemônico, tá? Eu tô até falando dessa forma porque é o que a história está acostumada a ver, são sempre hegemonias e grupos anti-hegemônicos tentando tirar essa hegemonia do poder, né? Ou então são em grande ascensão e a hegemonia tenta frear
esse grupo em ascensão também, para não perder a hegemonia. Então é isso que acontece frequentemente na história. Então até por isso que eu estou falando desse ponto. Mas aqui a minha grande preocupação é que infelizmente a gente está vendo que, especialmente nos países ocidentais, a gente vê muitos problemas de liderança, vamos dizer dessa forma, né? Porque tem líderes que a gente fala, meu, só é líder porque é o presidente do país, porque líder tem aquela questão, né, uma pessoa braba, né, que vai lá, toma a rédea e lidera, né, porque as pessoas gostam, não o chefe, né? Só que tem várias dessas pessoas que estão em cargos de poder que a gente fala, meu, essa pessoa não é capaz disso. Ou ela tá lá por interesses, ou etc, né? Tem muitas coisas aí. Então, é muito complicado. Porque que nem, até voltando, né, a questão da guerra da Ucrânia. Logo, a ideia de começar uma guerra ali já é um erro grave, na minha opinião. Porque, assim, é que nem você tentar instigar o Paraguai a atacar o Brasil. Pô, não tem como você falar que o Paraguai vai ganhar do Brasil. Por mais que o Brasil possa ter problema nisso, naquilo e tal, o Paraguai não vai ganhar do Brasil, porque é simplesmente discrepante as forças, né? Embora a Ucrânia até tivesse uma força considerável antes, é incompatível você tentar comparar com a força da Rússia, tá? E por mais que tenha pessoal que não gosta da Rússia, que torce contra a Rússia, você não tem como negar que eles são uma potência militar, que eles têm muitos efetivos e muitos equipamentos e tudo mais. Tudo bem que não se resume apenas isso, a guerra. A guerra é muito mais complexa. Mas não tem como comparar, né? Então, isso já é um erro crasso. Só que pior que errar dessa forma é você insistir no erro e piorar ainda mais, tipo, jogar a bosta no ventilador, como a gente costuma falar, né? Que é o que está acontecendo efetivamente, tá? Porque é aquela coisa, quando começa o negócio, você já vê que não vai dar certo, é melhor parar no começo, evitando que o prejuízo seja maior. E é justamente isso que o Ocidente não está fazendo. Eles estão insistindo, até investindo, né, ainda mais esforços nessa empreitada, que não tem como ter sucesso, tá? Por essência. A não ser que o objetivo seja uma outra coisa, tá? Mas isso é um outro assunto. Mas o ponto que me preocupa muito é isso, porque você vai vendo, que nem até eu errei no começo, porque se você conferir aqui, até tem um vídeo meu falando não vai ter guerra. Nem tanto entre a Rússia e a Ucrânia, mas não entre a Rússia e o Ocidente. Porque tem uma série de fatores lá, etc e tal, e a gente acredita que alguém chegar no cargo de presidência porque é uma pessoa bastante capacitada, né? E a gente não espera que essas pessoas sejam tão imbecis como estão se mostrando, né? Então, essa mudança acaba fazendo a gente não ter noção do que pode vir pela frente. Por quê? Né? O que eu quis dizer? A guerra foi tendo um desenvolvimento que era óbvio, que você falava, não, tudo bem, aqui a gente, né, melhor parar por aqui, vamos sentar e conversar, fazer uma negociação, né, um acordo aí, tudo bem. Só que o pessoal está incrementando mais, está investindo mais, está enviando o que já nem tem mais, né? Como eu já falei em vários vídeos aqui, né? A questão do envio todo. Pô, primeiro começaram enviando o que tinha de estoque. Aliás, comprando coisa e enviando. Aí logo faltou, né? E aí eles começaram a enviar o que eles tinham. Primeiro, o estoque. Depois, que estava numa certa reserva mais usual. Aí passaram a enviar o que eles tinham numa força, no efetivo profissional, assim, por exemplo, o avião, né, o caça que a Força Aérea usa, a gente não está usando muito, tudo bem, envia ele mesmo para lá. Aí a Força Aérea de tal país está sem caça agora. E isso está acontecendo bastante. Isso é como se fala, reforçar o insucesso, né? E você fala, meu, isso aí não é uma coisa racional, não é uma coisa, qualquer pessoa racional falaria, pô, já deu, chegou nesse nível porque já não tem mais que seguir com isso. Perdão. Então, e mesmo assim eles estão continuando. E aí você fala, meu, até que ponto que eles querem chegar? Entendeu? Porque várias medidas que eles estão chegando são medidas que a gente fala, meu, eles sabem o risco que eles estão levando a gente a passar, porque não são só eles que estão passando. Acaba sendo meio que o mundo inteiro, dependendo do que for. Então, é muito complicado.
E já que eu falei disso, até vou puxar para um outro gancho, né? Que é muito curioso, o pessoal geralmente não presta atenção, não leva em conta, mas são coisas muito importantes, né? É curioso que hoje mesmo, um pouco antes de eu começar a gravar o vídeo, eu vi uma notícia, né, de que a Ucrânia ela tá pensando em começar a vender ativos do Estado para conseguir gerar dinheiro para continuar, né, no esforço de guerra. E aí, logo debaixo da notícia tinha uma reflexão, falou, pô, se chegou nesse ponto, acho que já era a hora de parar, né? Se você tá defendendo um país e tá tendo que vender parte do país, então acho que já deu, né, a parte aí, não faz mais sentido. E a gente tem já muitas coisas desde o começo da guerra, de antes da guerra, na verdade, né, de quantas coisas que, por exemplo, americanos e europeus estão adquirindo na Ucrânia, né? Então, por exemplo, tem muitos lotes, né, muitos terrenos como um todo, né, e edifícios ucranianos que foram comprados, especialmente pelas elites, vamos dizer assim, americanas e europeias em menor medida, muito mais americanas. E aí você pode pensar, se você juntar os pontos, fala, pô, esse pessoal tá lucrando muito com essa guerra. Porque quem vai querer investir dinheiro em um país em guerra que está sendo destroçado e que a possibilidade maior é que os russos cheguem lá? Ninguém vai querer investir, então o preço cai muito. É aí que quem tem grana entra e compra, porque tá um negócio barato que você vai lucrar mais pra frente. Então, eu tô resumindo muito, tá? Então você começa a entender que o pessoal que está lá em cima começa a lucrar com essas histórias. Aí, um parênteses. Quem que realmente lucra? Quem realmente ganha com essas situações todas? Nesse caso aqui, por exemplo, é a população americana, é os Estados Unidos ou são alguns americanos específicos? Né? Americanos que estão em posições de poder que se aproveitam disso para obter benefícios próprios. Né? Isso aqui pode ser por uma infinidade de coisas, eu só estou falando desse aspecto aqui nesse caso, mas eu estava vendo um tempo atrás que nem a Nancy Pelosi, né, que eu nem lembro se ela está ainda em algum cargo público, mas que ela era importante, agora esqueci também o que ela era, estava lucrando com questões do envio de armas para Taiwan. Né? Então, assim, o pessoal lá não é besta. Né? Agora, o problema é que eles estão tendo um monte de condições, né? Que nem, por exemplo, o último vídeo que eu fiz aqui falando sobre a economia americana. Muito disso é em decorrência do mundo que está se formando, por conta, entre outras coisas, né, do conflito da Ucrânia, que foi instigado pelo Ocidente. Né? Na Europa, então, nem se fala. A situação da economia alemã, né? Mas a Europa como um todo, o Reino Unido está indo pro buraco, gente. Ninguém fala isso na mídia convencional, mas só você dar uma pesquisada aí, tá faltando comida no mercado. O preço das coisas tá disparando. Ninguém fala disso, né? Porque não convém falar, né? Mas é só vocês pesquisarem um pouco que vocês vão ver que tá. E isso tudo é porque, em decorrência de todas essas medidas que o Ocidente vem fazendo, não só essa questão, né? Porque a Rússia é né? Mas tem Taiwan, por exemplo, contra a China, né? Que é onde eles aproveitam para afetar a China. Tem toda a questão ali no Oriente Médio, né? E no mundo inteiro, tá? Tudo, o resumo da ópera aqui é que o mundo inteiro é um tabuleiro nessa disputa entre esses dois blocos, né? É até aí que é o problema, porque por conta do benefício de alguns, o mundo inteiro pode se ferrar, tá? E é isso aqui que é a minha grande reflexão de hoje, tá? Até tem relação um pouco com uma coisa que eu estou estudando já faz alguns meses e que eu quero falar para vocês. Acho que eu vou montar alguma coisa especial, não prometo, tá? Mas eu estou pensando ainda. Mas que tem relação a essa questão aqui de algumas... O termo técnico é grupos de interesse, né? Mas eu queria trazer essa reflexão para vocês, né? Porque olha as medidas que os países estão tomando. Estão levando a gente para um confronto direto, que a gente sabe que se acontecer, vai ser uma terceira guerra mundial, né? Imagina uma guerra direta entre a OTAN, a Rússia, a China e o Irã, né? Possivelmente se o Irã entrar, vai vir Israel, e se isso acontecer, aí vai vir do Oriente Médio inteiro, né? Vai acontecer um rebuliço todo lá, capaz de virar uma guerra santa, né? Literalmente. Assim, é um potencial destrutivo inimaginável. Então, assim, claro, isso não é que é o caso mais provável, mas é possível. E só de ser possível, já está errado, né? E volto mais uma vez a falar, isso tudo porque
lideranças escrotas, perdão até falar assim, mas lideranças escrotas estão levando o mundo para esse caminho. Então é muito complicado, né? Eu queria trazer essa reflexão, tá, para vocês, porque realmente me espanta muito, né? Até não é só essa questão do escalonamento entre essas questões, mas, por exemplo, você vai ver que os países estão se rearmando, né? O gasto com defesa esse ano passado, né, no caso, aumentou pro recorde em muito tempo, nem lembro desde quando, acho que desde a Segunda Guerra Mundial talvez, não sei. Mas todo mundo está se rearmando, os gastos estão aumentando, alianças estão voltando a ser formadas e até fortalecidas, né? Que nem, por exemplo, também foi assinado um acordo há poucos dias, eu não lembro agora o dia certo, entre a Rússia e o Irã, né? Fortalecendo ainda mais, né? Um acordo que aborda as esferas militar, econômica e política, basicamente, né? E dentro disso, só para vocês terem uma noção aqui, para vocês verem como uma coisa mais aprofundada mesmo, não é só um mero acordo, assim, aquelas coisas faladas, né? Dentro da parte militar, a Rússia vai prover também muitas tecnologias militares avançadas, né, incluindo até submarinos nucleares, né, tecnologia de mísseis intercontinentais, ICBM, né, a produção dentro do Irã dos Su-35 e até os tanques T-14 Armata, né. Isso também vai até para a parte econômica, né, um pouco mais, a instalação de usinas energéticas, né, nucleares também. É só um exemplo, né, mas a gente vê que o pessoal está se preparando para um cenário um pouco pior, né? O mundo, futuramente, certamente, independentemente de que caminho acontecer, certamente vai ser um mundo mais conturbado, né? Então, é complicado isso, né? Porque a gente está vendo que muito é por conta dessas medidas que estão acontecendo agora, né? Espero que tenha dado para ouvir tudo que eu falei, porque minha garganta não está ajudando, né? E agora aqui encerrando, né, a última parte, né? A parte do Brasil nessa história, né? Eu fiz um vídeo alguns meses atrás que não teve repercussão, óbvio, ninguém quer saber, ainda mais coisas do Brasil, ninguém tá nem aí, né? Sobre o que a gente podia pegar de ensinamentos com esse contexto todo que a gente tá passando, com as guerras que a gente tá passando, né? E é complicado, porque até hoje a gente vê que tipo, o Brasil tá indo no caminho da contramão, né? A gente tá quase perdendo a Vibraz, tá quase vendendo ela, que é uma das empresas mais importantes que tem na defesa do mundo até. E não sendo torcedor brasileiro, não. Ela é mesmo. E aí a gente fica vendo, falando, pô, o mundo inteiro está se rearmando, se fortalecendo, e a gente está se enfraquecendo, né? Mas pelo menos tem uma luz no fim do túnel, né? Felizmente, essa semana também a gente viu 3 dos nossos parceiros, né, incluindo o comandante Farinaso, né, o Albert Caballé e tal, eles foram lá no Congresso Nacional expor sobre isso. Embora até ali o evento pode parecer uma coisa que acabou sendo fraca, porque teve pouca aderência dos políticos ali, né, pra variar, teve um impacto muito grande. E esse impacto que é o fundamental, porque as coisas estão começando a ser debatidas aqui no Brasil. Tanto que até essa questão da Vibraz chegou até o presidente da República. Até o presidente já está a par, já está tomando algumas medidas, ou né, articulações, vamos dizer assim, com relação a isso. E eu não estou falando aqui bem ou mal do presidente, não vem ao caso. O importante chegou no alto escalão do governo brasileiro. Coisa que só é discutida aqui nesses canais aqui do YouTube, né, blogs e sites do ramo, e na classe política não acontece. E agora está chegando. Então isso é muito importante agora. Então a gente pode ser que é um pouquinho atrasado, mas que a gente comece a entrar nisso porque é fundamental, né? E foi muito bem exposto pelos nossos amigos lá, né? Porque a gente não tem condição de defender toda uma costa, por exemplo, do tamanho da brasileira, de 22 mil quilômetros quadrados, se não estou enganado, com meia dúzia de barco, de navio, né? Eu estou sendo pejorativo propositalmente. Não dá pra fazer isso. A gente precisa de uma frota muito maior, precisa de investimento, precisa investir em tecnologia, né? A gente precisa de uma frota de drones, de mísseis e tudo mais. Não vender a fábrica que faz isso, justamente, né? Então, é isso, né? É só essa elaboração final aqui, né? Pelo menos isso, tá, gente? Mas a gente ainda tá longe. E aí que é o problema. Se acontecer uma coisa... O Brasil, historicamente, sempre foi assim, né? Só depois que a merda já aconteceu que a gente vai atrás, pra correr atrás do prejuízo, né?
Na Primeira Guerra foi assim, na Segunda Guerra foi assim, na Guerra do Paraguai foi assim. É histórico do brasileiro, né? Mas eu espero que a gente aprenda com esse passado e melhore isso antes que aconteça alguma coisa, né? Que, como diz o ditado, né? O mar não tá pra peixe. E esse que é o meu medo. Então, finalizando aqui, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha feito algum sentido pra vocês, né? Esse meu raciocínio, essa minha conversa, minha elaboração aqui. E eu gostaria de saber o que vocês têm a dizer também, se vocês acompanham isso, onde vocês estão vendo que pode ter coisa também. Porque é importante a gente ter noção de tudo que está acontecendo, né? E, apesar de, assim, os nossos camaradas, a gente acompanha tudo, né, diariamente, mas ninguém tem todas as informações do mundo, né? Então é bom que tem gente muito boa aqui no canal também, no público, que vocês também trazem informações boas, tá? Então é legal a gente colocar aqui pra saber também, né? Ver se vocês estão acompanhando o que a gente acompanha aqui no canal também, né? Porque senão, às vezes eu falo uma coisa da Geórgia, ninguém nem sabe onde tá a Geórgia, né? Ou nem sabe o que tá rolando por lá, né? E faz tudo tem relação, né? Mas, sem mais enrolação, espero que tenha sido um bom vídeo para vocês, que tenha ajudado de alguma forma essas informações, né? Vocês raciocinarem um pouco mais, quem sabe pesquisar mais a fundo. E é isso, né, pessoal? Quem gostou do vídeo, assistiu até aqui, muito obrigado ao apoio de sempre, de quem tá aqui acompanhando bastante o canal, né? Não vou ficar citando nomes para não esquecer ninguém, mas muito obrigado pelo apoio. E é isso, pessoal. Quem é novo aqui no canal, convido a se inscrever aqui, né, e assistir os vídeos mais antigos também, a se inscrever para não perder nenhum vídeo. Quem assistiu até aqui e gostou, deixa o like que ajuda bastante também o canal. Qualquer comentário, qualquer informação extra também, deixa nos comentários que ajuda bastante. E compartilhe o vídeo com seus amigos, com quem você sabe que gosta desses assuntos, com quem vai aprender alguma coisa, quem vai absorver alguma coisa importante, né? Que esse é o intuito do canal, na verdade, né? Ajudar a difundir pensamentos, né? Informações importantes aí, tirando uma boa parte do viés que tem nos grandes meios que a gente sabe que tem uma diretriz, né? Então, vou encerrando por aqui, pessoal. Desculpa mais uma vez a voz, né? Espero que tenha dado para entender o que eu tô falando, que dê para ouvir, né? Mas é o que acontece, né? É o que tem para hoje. Então, até mais, pessoal.